A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos uma lição maravilhosa e eu quero pedir a você que assista até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esta mensagem com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam alcançadas pela palavra de Deus. No final da nossa aula, estarei fazendo uma oração, pedindo ao Senhor confiança, pedindo ao Senhor esperança e que Ele tire de nós todo medo, toda angústia e toda preocupação. Então vem comigo. A lição de hoje é a lição de número 7. O tema é confiança em tempos de aflição. Nós temos 3 objetivos. Primeiro, apresentar o contexto histórico do Salmo 51. Segundo, observar aspecto da oração que Davi apresenta a Deus. Terceiro, ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. O nosso texto de referência se encontra em Salmo 56. Então, abra aí sua Bíblia. Você que tem revista, nos acompanhe na revista. Vamos ler? Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo o dia. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os meus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Tu contaste as minhas vagueções, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas todas no teu livro? Vamos para a nossa introdução. Os obstáculos da vida do cristão não podem paralisá-lo, pois nós precisamos confiar e acreditar que o Senhor está conosco mesmo em tempo de aflição, mesmo em dificuldade. Tópico 1. Contexto histórico. Neste tópico, nós estudaremos em qual situação Davi estava vivendo ao escrever este salmo. Davi, um belo dia, ele vai visitar os seus irmãos, que eram soldados de Israel, e Israel estava em guerra contra os filisteus. Quando ele chega no acampamento, o que ele percebe? Uma fileira de soldados filisteus, outra fileira de soldados israelenses, e todos parados ouvindo um gigante chamado Golias, que está amedrontando e afrontando o povo, dizendo quem era que teria coragem de lutar com ele. Davi foi até Saul e disse para Saul que iria guerrear contra aquele incircunciso que estava desafiando o seu Deus. E ele foi, lutou contra o gigante Golias e o matou, degolou e entregou a cabeça a Saul. E no versículo 6 do capítulo 18 de Samuel vai dizer que quando o exército de Israel estava voltando da batalha contra os filisteus, as mulheres vinham cantando, dizendo: Saul venceu os seus milhares e Davi venceu os seus 10 milhares. Saul era o rei de Israel. Davi estava chegando, era novo, ainda não tinha vencido ou guerreado tantas batalhas. E Saul diz: quem é esse que acabou de chegar e as mulheres já estão dizendo que ele venceu os seus 10 milhares? Naquele momento surgiu uma inveja na vida de Saul contra Davi. Saul, que era um grande rei, sentiu inveja de Davi por conta de um cântico que as mulheres cantavam de regozijo e de alegria por ter vencido a guerra. Olha só, amados irmãos, o que a inveja faz na vida do ser humano. Destrói. Provérbios vai dizer que a inveja corrói os ossos,
A inveja destrói a vida das pessoas. E Saul deixou-se ser levado por um sentimento de inveja. E daí por diante começa a perseguição de Saul contra Davi. Todos os lugares em que Davi ia, ele era bem-sucedido. Todas as guerras que ele ia, ele vencia. Isso foi causando mais inveja na vida de Saul, e um espírito imundo se apoderou da vida de Saul, que se tornou um homem perturbado e começou a perseguir Davi. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Não ter inveja de alguém porque ele está se saindo melhor que nós. Não ter inveja de alguém por ele ter sido elogiado e nós não. Nós precisamos guardar o nosso coração no Senhor, porque só em Deus nós estamos protegidos desses males que assolam e prejudicam a vida de muitas pessoas. Davi estava procurando apenas fazer com que o nome do Senhor fosse glorificado em todos os lugares, para que nenhum exército viesse afrontar o exército do povo de Deus. Ele estava querendo mostrar para aquelas nações que existia um Deus em Israel. Não era ele não estava querendo mostrar a si próprio, mas a glória do Senhor estava sobre ele. E quando nós não estamos revestidos da glória de Deus, nós não conseguimos ver Deus na vida de uma outra pessoa. Nós não conseguimos ver uma outra pessoa prosperando. Nós logo achamos que aquela pessoa está querendo se amostrar, que aquela pessoa está querendo ser grande. E foi esse o sentimento que tomou de conta da vida de Saul, enquanto Davi estava tentando fazer a vontade de Deus. E o tempo foi passando, e quanto mais o tempo ia passando, mais a perseguição de Saul contra Davi ia só aumentando. Davi já era um fugitivo, já vivia em cavernas, e muitas pessoas começaram a acompanhar Davi, pessoas que eram foragidos, pessoas que não eram bem vistos na sociedade, pessoas que eram desprezados. Todo esse pessoal começaram a se juntar com Davi e começaram a guerrear com Davi. Para onde Davi fosse, eles estariam com Davi. É tão tal, a inveja de Saul foi tão grande que ele chegou a ponto de procurar Davi para matar, como se ele estivesse procurando um inimigo de outras nações que estivesse procurando ou desejando fazer o mal para a sua nação. Davi não tinha feito nada, absolutamente nada. Ele fez apenas um bem para o povo de Deus, para a sua própria nação, mas agora estava sendo perseguido, estava tendo que viver em cavernas por conta de tudo isso. Saul chegou ao ponto de reunir o exército de Israel para ir à procura de Davi. Um dia ele reuniu 3.000 soldados contra Davi e o seu exército, que é as pessoas que já tinham se juntado com ele, 600 homens. E ele foi para a batalha contra Davi como se fosse um inimigo. Nós temos que ter muito cuidado de não fazer com que os nossos irmãos da igreja, amigos, vizinhos, quer que seja, que eles se tornem os nossos inimigos. Nós precisamos ter paz uns com os outros, trazer saúde espiritual para nós e para as demais pessoas. Uma palavrinha, apenas uma palavrinha, fez com que Saul reunisse 3.000 soldados em busca de Davi. Apenas uma frase de uma música, um cântico que aquelas mulheres cantaram, fez com que Saul, mais na frente, juntasse um exército de 3.000 soldados para ir atrás de Davi. Que necessidade tinha de tudo isso? E nós temos que ter muito cuidado todos os dias para nós não cairmos nessas mesmas ciladas. Nessa atitude reprovável de Saul, podemos inferir as nossas, porque muitas vezes entramos em conflito por pequenos problemas, tornando-os grandes. Gastamos tempos, recursos, a fim de provarmos as nossas razões. Entramos em discussões
intermináveis nas redes sociais em decorrência de assuntos que não contribuem para o nosso caráter. Se não contribui, vamos deixar para lá. Vamos dialogar, discutir aquilo que contribui para o nosso crescimento. Tópico 2, a oração de Davi. Então, o que é que acontece? Depois de tudo isso, Davi já se encontra cansado de ter que fugir de Saul. Ele faz uma oração a Deus, revelando tudo que estava dentro dele. Sabe quando nós estamos assim, bem angustiados e aflitos, que nós dobramos nosso joelho e começamos a falar tudo, não tem nada de oração bonita, é aquilo que nós estamos sentindo e aquilo que Davi estava fazendo perante Deus, falando aquilo que ele estava vivendo e aquilo que ele estava sentindo. Tópico 2 e 1. Pedido de misericórdia. Davi está aqui pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor por misericórdia. Davi está em uma situação tão difícil que o que ele faz? Na nação de Israel, onde era a sua casa, onde era a sua terra natal, ele estava vivendo uma perseguição que não tinha paz, não poderia permanecer na sua casa, teria que estar vivendo fugitivo. E aí ele chega ao ponto de fugir para onde? Para a terra dos filisteus. Quem são os filisteus? Os maiores inimigos de Israel. Então, em casa ele tem inimigo, se ele foge, ele tem inimigo. Então, ele resolve fugir para Gade e pedir um escape lá na terra dos filisteus, que era a terra dos gigantes, na qual ele já havia matado. No Salmo 56 e o versículo 5, ele vai pedir ao Senhor, clamar ao Senhor por misericórdia, para que o Senhor o guarde e para que o Senhor o proteja. E Deus é tão misericordioso, tão bondoso, que todas as vezes que nós clamamos a Deus por misericórdia, do profundo do nosso ser, Ele nos atende. João capítulo 1, e o versículo 12 e 2, e 2 Coríntios 1 e 3, e Hebreus 4 e 16, são versículos que vão falar sobre as misericórdias do Senhor. A luta contra Golias e as feras enfrentadas no campo eram mínima em relação à perseguição arquitetada por Saul e seus exércitos e aos riscos encontrados quando se refugiou em Gate e esteve na presença do rei Aquis. Então aqui vai dizer que as lutas que Davi teve que enfrentar contra o gigante Golias era tão mínima contra o que ele estava vivendo, que era a perseguição de Saul, e tendo que ir se refugiar em Gate, que era uma terra inimiga. Tópico 2 e 2. Levas em conta a minha peregrinação. No Salmo 56, versículo 8, Davi vai dizer: Tu contaste as minhas vagueções, põe as minhas lágrimas no teu odre, e não estão elas no teu livro? Davi está aqui dizendo que a sua vida, a sua trajetória é marcada por lágrimas. Nós estudamos sobre as histórias de Davi e tem muitas histórias lindas, maravilhosas. Às vezes, irmãos, nós ouvimos testemunho de pessoas que nos fortalece, nos fortifica, mas só aquela pessoa sabe o que ela viveu. E as histórias de Davi, ela nos motiva a orar mais, a ser cheio do Espírito Santo, mas só Davi sabe o que ele estava vivendo nesta situação, que na qual ele diz: a minha trajetória, a minha peregrinação é marcada por lágrima. É marcada por lágrima. Davi não estava fazendo isso porque ele queria se amostrar, porque ele estava achando bonito. Ele não estava indo para Gate porque ele era um rebelde, porque ele queria viver por conta própria. É simplesmente porque ele não tinha alternativa.
E isso fez com que Davi chorasse na presença do Senhor e escrevesse esse Salmo 56, contando para Deus a sua tribulação, pedindo a Deus que Deus tenha misericórdia da vida dele. O salmista expressa que tem certeza de que Deus sabe a sua aflição e a sua dificuldade. Davi tinha absoluta certeza de que Deus estava vendo tudo que ele estava vivendo, porque ele era ungido do Senhor, consagrado do Senhor, e tudo que ele estava vivendo era por conta de que ele estava fazendo a vontade do Senhor. Porque se ele quisesse resolver aquela situação, ele teria resolvido, mas ele teria também deixado de cumprir o seu chamado, teria deixado de cumprir a vontade do Senhor. Então ele diz para Deus: estou peregrinando e isso está me causando dor, está me causando sofrimento. E o Senhor tem colhido todas as minhas lágrimas, porque eu sei que o Senhor tem visto a minha dificuldade. E eu quero te dizer, você que está fazendo a obra do Senhor, que está sofrendo perseguição, aflição, vivendo obstáculo, Deus está te vendo. E todas as tuas lágrimas, Ele tem colhido e tem colocado no seu odre. Deus, Ele não desampara o justo. Deus, Ele não te desamparou. Deus tem estado contigo em todo momento da tua vida. Então, somente persevere, creia, acredite, confia. Tenha esperança, porque ainda há esperança. Tópico 2 e 3. Faça a tua justiça. Nós precisamos falar para Deus como Davi fez. Faça a tua justiça, ó Deus. Porque eu não aguento, porque eu não suporto mais esta situação. Não vamos resolver da nossa própria maneira, mas vamos pedir a justiça de Deus, porque ela é certa. E ela acontece no tempo certo. Deus está vendo todo o teu sofrimento, toda a dificuldade que tu está vivendo e toda a aflição. E Ele vai agir no momento certo. Não praticara qualquer ato para dar ensejo à fúria de Saul. Este, por sua vez, irou-se apenas por estar contaminado pela inveja. Aqui está dizendo que Davi não deu ocasião para Saul ter tanta raiva e tanto ódio dele. Ele não deu ocasião nenhuma. Tem pessoas que simplesmente não vai com a nossa cara e causa um problema, um obstáculo e cria situações que não existem porque simplesmente você olhou para ele e ele não gostou. Então, nós precisamos ser melhor, ser mais humanos e não agir de errado com as pessoas. Nada justificava a fúria dele. Agora Davi pede a justiça de Deus. Porque no Novo Testamento vai dizer que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então é preciso que nós venhamos aprender para que nós não venhamos fazer ou agir da nossa própria forma. Vamos para o tópico 3. Confiança em tempo de crise. Eita, irmão, é difícil, mas nós precisamos confiar. Nós estamos vivendo uma crise em nosso país, o mundo inteiro, mas nós precisamos confiar que Deus vai restaurar a nossa vida, que Deus vai restaurar a nossa nação, que nós vamos sair dessa crise, que tudo isso vai passar, que tudo isso vai mudar. E às vezes nós olhamos, meu Deus, não tem mais jeito, cada dia que passa está piorando, mas nós precisamos confiar no Senhor em tempo de crise. Ao escrever o Salmo 56, Davi demonstrou atitudes que revelam a confiança no Senhor em tempos difíceis. Esse salmo é maravilhoso para a situação que nós estamos vivendo. Precisamos confiar no Senhor em tempos difíceis, em tempo de crise. A confiança é o pressuposto da oração. Ao dobrar os joelhos diante da face de Deus, é preciso fazê-lo com fé. Nós precisamos ter fé, ter convicção. Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer:
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, nós precisamos confiar no Senhor e ter fé no Senhor que as coisas vão melhorar, que as coisas vão mudar. A palavra de Deus também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que quando nós dobrarmos nossos joelhos para orar, nós possamos ter fé, acreditar no Senhor, confiar que Deus está cuidando de tudo, que Deus está vendo tudo isso. Às vezes eu fico me perguntando como Deus vê tudo isso que está acontecendo, como Deus olha para a terra e vê tudo isso. Ele vê, ele está vendo tudo o que está acontecendo, nada saiu do controle do Senhor. Nós, como servo do Senhor, precisamos continuar firme, tendo a convicção de que Deus está cuidando de tudo. Tópico 3 e 1. Louvor à palavra de Deus. No Salmo 56, versículo 4, Davi vai dizer: em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei. Quem me pode fazer a carne? Então, ele está louvando ao Senhor, ele está acreditando no Senhor, ele está confiando no Senhor, depositando tudo no Senhor, mesmo que ele esteja vivendo em situação difícil, que era o que ele estava vivendo naquele momento, em que ele no primeiro versículo ele pede misericórdia ao Senhor. E no versículo 4 ele diz que em Deus está confiando e começa a louvar e bendizer o nome do Senhor. E Deus, irmãos, ele se agrada de um coração alegre, de um coração grato, mesmo que as coisas estejam bem difíceis, mas não deixe de adorar o Senhor. Tópico 3 e 2. O medo não prevalece diante da confiança. Davi estava sentindo medo, como qualquer homem, ser humano, normal como nós. Mas ele começa a fazer esse salmo pedindo ao Senhor confiança, pedindo ao Senhor esperança e pedindo ao Senhor que o medo que ele estava sentindo não prevalecesse a confiança. Ele estava sentindo medo. O exército de Israel, em vez de estar preocupado com outras coisas, Saul está encaminhando ele para matar Davi. E aí ele foge para a terra de seus inimigos, correndo o risco também de ser morto. Que homem não vai sentir medo, mas ele estava confiando que Deus não ia deixar nada acontecer com ele. E no versículo 3 do Salmo 56, ele vai dizer: no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. Deus, irmãos, ele fica satisfeito quando nós, que somos servos dele, fazemos essas declarações ao Senhor. Quem não gosta de declarações bonitas? Todos nós gostamos, Deus também gosta. Nós que falamos que somos servo dele, que somos o povo dele, nós precisamos declarar a nossa confiança, a nossa gratidão e o nosso amor ao Senhor. O salmista, ao deparar-se com esta situação, sobrepôs por meio da confiança em Deus. O medo faz parte do ser humano. Temos medo do futuro, do desemprego, das doenças, da violência, de enfrentarmos novos projetos, de assumir o nosso chamado. O medo pode impedir o nosso crescimento e, por isso, precisamos superá-lo. Quantas pessoas nós já ouvimos falar que estava realizando um projeto e deixou de realizar porque teve medo que não desse certo? E quantas pessoas já teve medo? Não, eu tenho medo de ficar desempregado, eu tenho medo de ficar doente. E são coisas que acontecem na vida do ser humano, medo do futuro. O medo é normal, até o ponto em que nós conseguimos controlá-lo. Mas quando ele sai do nosso controle e ele passa a dominar a nossa vida, isso já é prejudicial. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil e todo mundo tem medo de pegar o coronavírus, Covid-19,
Mas nós não podemos deixar que isso venha paralisar a nossa vida. Nós não podemos deixar de sonhar, de realizar os nossos sonhos, de cumprir o nosso chamado, o nosso papel na sociedade, nosso chamado diante de Deus. Nós precisamos vencer, prevalecer esse medo. Não deixe que o medo te paralise e te faça deixar de sonhar. Sonhar, ouse fazer alguma coisa, mas não fique parado. Deus, Ele gosta quando nós temos a atitude de confiar no Senhor. Nós precisamos tomar os cuidados, as precauções, mas nós precisamos confiar que Deus está conosco o tempo todo, que Ele é o Deus de Jacó, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza. Que Deus venha nos ajudar a passar por essa situação tão difícil, confiando e prevalecendo no Senhor. Tópico 3 e 3. A confiança que move a oração. A confiança que move a oração. Davi, confiando em Deus, foi fazer o quê? Orar. E na sua oração ele pede misericórdia, na sua oração ele atribui louvores ao Senhor. E aqui o comentarista, ele traz a referência de Filipenses 4 e 6 ao 7. E fala também que Paulo exorta para não sermos dominados por demasiada inquietação, mas orar e suplicar com ações de graças. Notar que o salmista também menciona ações de graça ao Senhor no versículo 12. Que a nossa confiança no Senhor nos mova à oração. E na nossa oração possamos fazer uma meditação, pedindo ao Senhor que Ele nos ajude, que Ele nos fortaleça e lembrando das misericórdias do Senhor que são grandes, de que Ele sempre trouxe período de paz, período de refrigério, e Ele vai trazer esse período para cada um de nós, em nome de Jesus. E que mesmo que estejamos passando por essa situação tão difícil, que nós possamos confiar no Senhor, assim como Davi confiou no Senhor, e o Senhor deu grandes livramentos para ele, Deus dará livramento também para nós. Vamos orar? Pai, neste momento, diante da Tua presença, quero Te louvar, quero Te adorar, quero Te agradecer pelas muitas misericórdias que já temos alcançado do Senhor. Quero Te pedir que o medo não possa impedir o nosso crescimento, que nós não ficamos paralisados diante do medo, diante da situação que nós estamos enfrentando, mas que o Senhor nos encoraje a orar, que o Senhor nos dê esperança de dias melhores, que o Senhor nos ensina a confiar em Ti, no Teu poder, na Tua mão forte e poderosa, no Deus que guerreia as nossas guerras, no Deus que peleja por nós, no Deus que cuida de nós mesmo enquanto estamos dormindo. Dormimos e acordamos e ainda o Senhor permanece conosco. Acalma, Deus, os corações aflitos neste momento, muito preocupados, mas que o Senhor venha trazer paz, que o Senhor possa trazer alegria, Senhor, neste momento a essas pessoas, que o Senhor possa tirar todo o medo, todo o terror, toda preocupação, toda angústia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa as famílias, trazendo alegria, salvação, paz, em nome de Jesus. Nos ajuda, fortalece, Deus, a nossa fé, para que nós venhamos dobrar os nossos joelhos diante de Ti, com fé, com temor e com alegria, com confiança de que o Senhor está sempre conosco. Que as nossas lágrimas, o Senhor possa colher todas elas e colocar no Teu ombro. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até a nossa próxima aula.